E agora está conosco o secretário de Estado Marco Rubio, falando de Roma. Senhor secretário, o senhor teve uma semana muito agitada. Eu sei que o senhor esteve no Vaticano e eles se ofereceram para sediar uma reunião direta entre Ucrânia e Rússia. Considerando que Vladimir Putin não compareceu às negociações que ele mesmo convocou em Istambul na semana passada, há motivo para acreditar que ele aceitará a oferta do Papa Leão? Bem, eu acho que, se você viu novamente, não sou porta-voz do Kremlin, mas se você viu as declarações deles, acredito que ontem, onde disseram que estariam abertos a tal reunião sob as condições certas. Então vamos esperar para ver se isso é possível. Obviamente, o Vaticano fez uma oferta muito generosa para sediar qualquer coisa, aliás, não apenas uma reunião entre Zelensky e Putin, mas qualquer reunião, inclusive em nível técnico. Você sabe, qualquer reunião que precise ser sediada, eles expressaram disposição para isso. Então é uma oferta muito generosa que pode ser aceita. Quero dizer, seria um local em que todas as partes se sentiriam confortáveis. Então, esperamos que cheguemos a esse estágio em que as conversas aconteçam regularmente e que o Vaticano tenha a oportunidade de ser uma das opções. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia está dizendo que você iniciou uma ligação para seu homólogo russo, Sergei Lavrov, no sábado. Sobre o que foi isso? Você está falando sobre organizar aquele encontro presencial entre o presidente Putin e o presidente Trump? Bem, nós conversamos sobre uma variedade de coisas. Falamos sobre, quero dizer, ele queria saber minha opinião sobre como as conversas aconteceram ontem. Elas não foram uma completa perda de tempo. Por exemplo, haverá a troca de 1.000 prisioneiros e isso, do ponto de vista humanitário, é muito positivo. Ele me explicou que eles vão preparar um documento detalhando suas exigências para um cessar-fogo, que então levaria a negociações mais amplas. Então, obviamente, o lado ucraniano vai trabalhar em sua própria proposta e espero que isso aconteça em breve. E se isso acontecer e a proposta apresentada pelo lado russo, e aliás também pelo lado ucraniano, forem propostas sérias e viáveis, então terá havido um progresso real e poderemos avançar a partir disso. Então teremos que esperar para ver, mas ele quis que eu soubesse e comunicou em nossa ligação que eles, o lado deles, estará trabalhando em uma série de ideias e exigências que terão para avançar com um cessar-fogo e negociações futuras. Então vamos aguardar isso e, com sorte, será um documento que esteja próximo o suficiente do que os ucranianos querem para que possamos chegar a esse ponto e talvez resolver essas diferenças. Você já disse repetidamente que é apenas uma questão de dias em relação à paciência que os Estânia têm para que essa diplomacia tenha sucesso. Então, eles estão apenas te enrolando, como o presidente Trump disse? Eles estão apenas querendo conversar? Eles estão apenas querendo continuar conversando para ganhar tempo? Bem, é isso que estamos testando, é isso que vamos descobrir. No fim das contas, como falei, está acontecendo. Não viajamos mais pelo mundo tentando marcar reuniões. Respondemos às reuniões marcadas e estamos dispostos a... Sempre dissemos que estamos dispostos a fazer o necessário para reuni-los se as oportunidades surgirem. Acho que sua pergunta é, eles estão nos incentivando? Bem, é isso que estamos tentando descobrir. Vamos descobrir em breve. Eles se encontraram por último, ontem ou anteontem, na Turquia. A partir desse encontro, eles concordaram que vão trocar documentos com ideias para chegar a um cessar-fogo. Se esses documentos trouxerem ideias que sejam realistas e racionais, então acho que saberemos que avançamos. Se, por outro lado, esses documentos trouxerem exigências que sabemos ser irreais, então nossa avaliação será diferente. Então vamos tentar descobrir isso. E há uma combinação aqui. Por um lado, estamos tentando alcançar a paz e encerrar uma guerra muito sangrenta, cara e destrutiva. Portanto, é necessário um certo grau de paciência. Por outro lado, não temos tempo a perder. Há muitas outras coisas acontecendo no mundo às quais também precisamos prestar atenção. Portanto, não queremos ficar envolvidos nesse processo de conversas intermináveis. Tem que haver algum progresso, algum avanço. E se ao final disso, nos próximos dias, obtivermos um documento produzido por ambos os lados e ele mostrar que ambos estão fazendo concessões e sendo realistas e racionais em sua abordagem, então acho que podemos nos sentir bem em continuar envolvidos. Se, por outro lado, o que virmos não for muito produtivo, talvez tenhamos uma avaliação diferente. Também concordo que, no fim das contas, uma das coisas que poderia ajudar a destravar esse impasse, talvez a única coisa que possa, é uma conferência direta, uma conversa direta entre o presidente Trump e Vladimir Putin, e ele já expressou abertamente o desejo e a crença de que isso precisa acontecer. E bem, espero que isso também seja resolvido em breve. Você está planejando isso? Bem, eu não sei. Nós certamente já fizemos a oferta.
O presidente já fez essa oferta publicamente. A mecânica para organizar esse tipo de encontro exigiria um pouco de trabalho, então não posso dizer que está sendo planejado neste momento no sentido de escolher um local e uma data. Mas o presidente quer fazer isso. Ele quer fazer isso o mais rápido possível, quando viável. Acho que o lado russo expressou disposição para fazer isso. Então agora é só uma questão de reunir todos, juntar todo mundo e decidir onde e quando essa reunião vai acontecer e o que ela será. Sim. Eu quero passar para outros assuntos, mas por último, seu ex-colega do Senado, Lindsey Graham, estava ao seu lado naquela reunião com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Ele tem uma maioria à prova de veto nesse projeto para impor sanções à Rússia. O quão rápido você quer a opção de mais sanções contra a Rússia? Ou você está pedindo para ele esperar? Não, nós não estamos. Olha, o Senado vai agir no fim das contas. Quero dizer, acho que no passado nós agimos para nos dar um pouco de tempo para ver se conseguimos avançar nas nossas conversas. Mas também temos sido bastante claros com o lado russo há semanas, voltando 6 ou 7 semanas. Temos comunicado ao lado russo que esse esforço estava sendo realizado, que prevíamos que ao final de tudo teria perto de 80 co-patrocinadores no Senado e imagino uma porcentagem de apoio comparável na Câmara. Esse era um esforço que não podíamos parar e não controlamos. Que em última análise, o Congresso, e em particular os republicanos na Câmara e no Senado, tentaram dar ao presidente espaço e tempo para negociar algo aqui. Mas nós avisamos os russos repetidamente, já faz quase 2 meses, que isso aconteceria se não houvesse progresso. Então, acho que isso está se concretizando agora e uma das coisas que confirmei novamente, estando com Lindsey Graham, esta semana na Turquia, é que agora eles já chegaram a 77. Ele acha que podem chegar perto de 80 ou mais. E isso é apenas um fato e avisamos os russos antes que aconteceria. Eu quero passar para outra parte do mundo. Você tem estado muito envolvido nos esforços do governo para reprimir essa gangue venezuelana, TDA, que foi designada como grupo terrorista pelos EUI. Você aceita a avaliação da comunidade de inteligência de que a gangue venezuelana não é uma força de procuração do governo Maduro? Essa foi a avaliação do Conselho Nacional de Inteligência. Essa é a avaliação deles, eles estão errados. Na verdade, o FBI concorda comigo que sim. Nós, o FBI concorda que não só o 32 é exportado pelo regime venezuelano, mas na verdade, se você voltar e olhar um membro do 32, todas as evidências estão lá e aumentam a cada dia, foi realmente contratado para assassinar um membro da oposição, acredito que no Chile, há alguns meses. Então, um dos alertas feitos pelo FBI não é simplesmente que o 32 é uma organização terrorista, mas sim que já foi operacionalizada para assassinar um membro da oposição em outro país. Mas isso é diferente de ser uma força de procuração controlada pelo governo Maduro. Parte disso está no cerne dos argumentos legais que o governo está enfrentando sobre sua capacidade de continuar deportando membros de gangues suspeitos. É por isso que essa avaliação é tão fundamental. Você rejeita completamente essa conclusão da comunidade de inteligência? Sim, eu concordo 100% com a conclusão do FBI. Esta é uma gangue de prisão que o governo venezuelano ativamente incentivou a deixar o país. Uma gangue de prisão que, em alguns casos, eles têm cooperado. E, aliás, membros do 32 que foram devolvidos à Venezuela em alguns desses voos de retorno foram recebidos como heróis no aeroporto. Então, nós não temos dúvida, eu não tenho dúvida, e o FBI deixou claro, quero dizer, essa é a gangue que eles contrataram para assassinar um membro da oposição em outro país. Então, não há dúvida na nossa mente, na minha mente, e na avaliação do FBI, de que este é um grupo que o regime da Venezuela usa não apenas para tentar desestabilizar os Estados Unidos, mas para projetar poder, como fizeram ao assassinar um membro da oposição no Chile. O presidente da África do Sul está viajando para os Estados Unidos esta semana para se encontrar com o presidente Trump. O governo deu prioridade à vinda de alguns sul-africanos brancos, africâneres, para os Estados Unidos, apesar do aumento das restrições a refugiados. O presidente Trump afirma que há um genocídio em andamento na África do Sul. Essa é uma determinação legal. O Departamento de Estado é quem faria isso. Vocês estão tentando determinar isso agora? Eu vou determinar que essas pessoas estão tendo suas propriedades tomadas delas. Podem chamar do que quiserem, mas essas são pessoas que, com base em sua raça, estão tendo suas propriedades tomadas e suas vidas ameaçadas, e em alguns casos, mortas.
Essas são pessoas que fizeram essas alegações em suas solicitações e buscam vir para os Estados Unidos em busca de refúgio. Nós frequentemente fomos repreendidos por pessoas de todos os lugares sobre como os Estados Unidos precisam continuar sendo um farol para aqueles que são oprimidos no exterior. Aqui está um exemplo de quando estamos fazendo isso. Não entendo por que as pessoas estão criticando isso. Acho que as pessoas deveriam celebrar e apoiar isso. Bem, há evidências de genocídio. Acho que há absolutamente evidências de que pessoas foram assassinadas, de que pessoas foram removidas à força de suas propriedades, tanto pelo governo, em alguns casos, por causa de uma lei que aprovaram, mas também por grupos independentes incentivados por partidos políticos. Ao sul do sul, dentro da África do Sul. Então, ouça, mudar-se para cá, vindo do outro lado do mundo e deixar para trás a única pátria que você já conheceu, isso não é algo que as pessoas fazem levianamente, especialmente pessoas que passaram gerações cultivando suas terras e desenvolvendo suas propriedades. Isso não é algo que se faz leviana. Estão fazendo isso por um motivo. Damos as boas-vindas a eles nos Estados Unidos. Pode ser que mais venham em breve. Vamos aguardar para ver se essa determinação de genocídio será feita. Quero te perguntar sobre o Oriente Médio. O presidente diz que quer acabar com as guerras, mas o primeiro-ministro de Israel disse que está expandindo essa operação terrestre dentro de Gaza. O IDF diz que é para tomar áreas estratégicas. Os EUAL apoiam totalmente a expansão dessa guerra? Nós expandimos a destruição do Hamas, o fim do Hamas. Apoiamos um futuro para o povo de Gaza que seja livre do Hamas e cheio de oportunidades. É isso que apoiamos. E este é um grupo que no dia 7 de outubro atravessou e realizou uma das mais vis séries de ataques, sequestros, estupros, assassinatos e tomada de reféns que já vimos. É isso que apoiamos. Dito isso, também apoiamos o fim do conflito, um cessar-fogo. Obviamente não queremos que as pessoas sofram como têm sofrido e culpamos o Hamas por isso. Mas ainda assim elas estão sofrendo e por isso estamos ativamente envolvidos. Mesmo enquanto falo com você agora, estamos ativamente envolvidos e tentando descobrir se há uma maneira de tirar mais reféns por meio de algum tipo de mecanismo de cessar fogo. Não vamos fazer nada que prejudique Israel e sua segurança. Mas, ao mesmo tempo, se houver uma possibilidade aqui de encontrar um caminho que liberte mais reféns, incluindo aqueles que estão vivos, mas também os corpos para seus familiares e potencialmente tragam fim para esta guerra de uma forma que coloque o povo de Gaza em um caminho de paz e prosperidade e livre do Hamas, nós vamos explorar essa possibilidade. Achamos que fizemos algum progresso, mas ainda há mais trabalho a ser feito. O embaixador Whitcraft está trabalhando nisso praticamente a cada hora. É algo em que todos nós estamos muito focados e continuamos dando total apoio e espero que em breve tenhamos boas notícias a esse respeito, mas acredito que ainda existem alguns obstáculos. Então vocês estão pedindo para Israel desacelerar essa ofensiva militar? E o primeiro-ministro do Catar disse à Fox News que havia um acordo sendo elaborado para que todos os reféns, ou muitos reféns, fossem libertados após Edan Alexander, aquele americano-israelense que foi libertado recentemente. Mas então o exército israelense bombardeou um hospital, matando 70 civis e tudo saiu dos trilhos. Essa é a sua compreensão do que aconteceu? Acho que... Foi essa falta de cuidado com danos colaterais? Não. Eu diria que essa guerra poderia acabar já, e Israel deixou isso claro. Acabaria se o Hamas se rendesse, entregasse as armas, se desmilitarizasse e libertasse todos os reféns, até os já falecidos. Se isso ocorresse, o conflito terminaria. Isso é verdade desde o início. Já faz meses que isso é verdade. São eles que escolheram não aceitar essa oferta. Dito isso, continuamos trabalhando e fazendo tudo o que podemos por meio de canais diplomáticos e meios privados para pôr fim a esse conflito de uma forma que acabe com o Hamas e ofereça ao povo de Gaza a oportunidade de um futuro próspero e pacífico. Isso também garante a segurança de Israel. Então estamos trabalhando nisso e nunca deixamos de trabalhar nisso. Nunca deixamos de fazer esforços para tornar isso possível. E isso continua. Mesmo enquanto falo com você agora, há pessoas trabalhando nisso. Então vamos continuar fazendo isso. Esse é o resultado que queremos ver e esperamos que, quanto antes, melhor. Bem, o presidente disse que o primeiro-ministro Netanyahu não queria acabar com a guerra. Então as opiniões são bastante. Acho que o que o presidente... Não, eu acho que o que o presidente lá está dizendo é que ele não quer acabar com a guerra até que o Hamas seja derrotado. Esse é um grupo que representa uma ameaça. Se uma brasa sobreviver, ela vai reacender o fogo, e essa é a visão de não há futuro, não pode haver uma Gaza pacífica e próspera enquanto o Hamas a governar pela força das armas, e isso é uma verdade fundamental.
Agora, isso não significa que não exista alguma forma de conseguirmos isso por meio de um cessar-fogo e algum mecanismo de paz, e é isso que estamos tentando alcançar aqui. Acabar com o Hamas, acabar com o seu governo em Gaza, encerrar o conflito, libertar todos os reféns, incluindo os corpos daqueles que faleceram e foram mortos e assassinados pelos terroristas do Hamas, e então começar o trabalho de construir um futuro para Gaza e também de garantir a segurança de Israel. Esse sempre foi o nosso objetivo. Esse continua sendo o nosso objetivo e é nisso que seguimos focados. Mas na ausência de tal acordo, prevemos que, Israel continuará com suas operações, mas isso não significa que paramos de trabalhar para tentar alcançar um desfecho pacífico que também proteja a segurança de Israel e acabe com o governo do Hamas em Gaza, para que Gaza possa ter um futuro livre e próspero daqui para frente. É isso que o presidente quer ver como objetivo final aqui. Esse é o objetivo final e é nisso que estamos trabalhando por todos os meios ao nosso alcance. Você disse que o Irã é, na sua visão, um estado nuclear limítrofe e que estamos em um momento crítico. O senhor e o Irã estão conversando novamente. Você pode esclarecer qual é a política do EUA nesse caso? O ponto principal é que o Irã não pode enriquecer nenhum urânio, mesmo que seja em níveis baixos para fins civis. Eles precisam desmantelar completamente o programa. Bem, veja, se você consegue enriquecer em qualquer nível, basicamente já consegue enriquecer em grau de armamento muito rapidamente. Quero dizer, esse é um fato fundamental e todos sabem disso, e esse era o problema com o acordo de Obama. Mas o objetivo final aqui é simples. O Irã nunca pode ter uma arma nuclear. E a preferência do presidente, porque ele não gosta de guerra, é alcançar isso por meio de uma negociação pacífica. Na verdade, a preferência do presidente não é apenas que o Irã não busque armas nucleares, mas que o Irã seja um país rico, pacífico e próspero, onde seu povo possa ser feliz. Ele quer que eles tenham um futuro melhor. Ele já disse isso. Ele é um construtor, não um bombardeador. É assim que ele se vê e é isso que ele é. Ele é um presidente que quer a paz, então ele ofereceu esse caminho, e é esse caminho que esperamos que os iranianos escolham. Mas ele tem sido muito claro. O Irã nunca vai ter a capacidade, eles nunca vão ter uma arma nuclear. Isso não vai acontecer. E esperamos que isso seja alcançado, que esse resultado seja atingido por meios diplomáticos e pacíficos, e é nisso que estamos engajados. Nós não vamos negociar isso pela mídia porque isso dificulta a obtenção de um resultado. Mas esse é o objetivo final aqui: ter um Irã que não possua uma arma nuclear, nem a capacidade de ameaçar seus vizinhos, especialmente Israel. Senhor secretário, sei que o senhor tem uma agenda cheia. Obrigado pelo seu tempo nesta manhã. Muito obrigado de coração.